Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai falar sobre validações, nesse caso validações quanto à autorização e também vamos falar um pouco sobre formulários, ok? Então, na aula passada a gente aprendeu a fazer o dashboard ou layout do nosso admin, ok? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre validações quando a gente, por exemplo, tentar acessar algumas rotas. Se eu tentar acessar login, ok? Que aparece aqui, ainda não está formatado, a gente vai fazer isso na próxima aula. Então, a gente vai tentar verificar isso. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em component, no caso, e em comum, no caso, vou criar um componente que é responsável por verificar se você está em qual página, no caso, qual é a localização que você está aqui, e de acordo com a localização ele vai verificar se você está logado e você está tentando acessar uma determinada página que seja, por exemplo, shopping, ok, vai verificar se você tem permissão ou tem direitos de acessar essa página, ou se você tiver acessar admin, ok, ele vai verificar se você tem autorização para poder acessar essa página. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Component, na pasta comum, e vou criar um arquivo, um ficheiro com o nome validar, no caso, validar autorização. Ok? Desse jeito aqui. E nessa página validar autorização, o que eu vou fazer? Eu vou receber, deixa eu ver aqui, function, eu vou receber como parâmetro validar autorização. Eu vou receber como parâmetro se você está logado, que será um valor do tipo booleano, ok? Logado. Vou receber o usuário, no caso, e aqui eu vou receber o children, nesse caso o componente que vai estar por dentro, nesse caso pode ser, aí a gente vai ter o layout, por exemplo. E aqui eu vou dizer o seguinte, por exemplo, vamos exportar, exportar default, validar autenticação. O que eu vou dizer aqui? Eu aqui vou verificar, no caso, ok? Vou verificar se, vou chamar aqui uma classe chamada localização, que vai ser uma classe, vai ser do user location, da rota, no caso. Vou chamar aqui o user location da rota. Vai me permitir saber em que caminho ou em que local você se encontra, ok? Nesse momento, por exemplo, se eu tentar acessar, eu estou aqui nesse caminho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai verificar. Eu vou verificar se, por exemplo, você não está logado, ok? Vamos supor que você não está logado e você está tentando acessar, ok? Acessar, por exemplo, essa página que está aqui, ok? O admin produto. Ou você está a tentar acessar o shopping, que são as duas páginas que a gente vai pôr essas restrições. Então, se você não está logado e você está a tentar acessar uma página que não seja login, no caso eu vou chamar aqui localização, pathname.include, e aqui dentro do include vou dizer que não seja a página login ou a página cadastro, ok? Localização.path.include, e aqui eu vou chamar de registro. Se você tentar acessar, por exemplo, você não está logado e está a tentar acessar as páginas que estão aqui, ok? Então, ou está a tentar acessar as páginas que estão aqui, que seriam perfil, checkout, compras. Você não está logado. Então, se você não está logado e está a tentar acessar uma dessas páginas, nesse caso, a página que você não está acessando, não seja login ou registro, ele vai te fazer um encaminhamento. Então, ele vai te fazer um retorno. E aqui eu vou chamar o navigate, ok? Que é esse que está aqui. E aqui eu vou passar onde você vai ser encaminhado. Quer dizer que você vai ser encaminhado sempre para a página de login. Vamos clicar aqui e vou escrever /auth login. Vai ser sempre encaminhado nessa página. Então, você não está logado, está a tentar acessar
essas páginas que estão aqui ou essas que estão aqui, você vai ser encaminhado para você fazer a autenticação. Agora, se você está logado, ok? Então, se você está logado, vou dizer, estás logado e por alguma razão acessaste as páginas mencionadas, que seriam essas que estão aqui, ok? O login ou registro, eu vou encaminhar você para a página correta. Como é que eu vou saber que tenho que encaminhar para a página correta? Eu vou dizer, se o usuário, por exemplo, tem um usuário perfil, ok, for igual a admin, ok, eu já sei que se for admin, eu vou encaminhar esse cara aqui para a página de admin. Então aqui eu vou chamar um navigator e ok, desse jeito. E aqui eu vou passar o caminho do admin. Então, admin tem acesso à barra admin barra dashboard. Então, se você está logado e tentar acessar as páginas login ou registro, você vai ser encaminhado para o dashboard se você tiver o perfil admin. Se não tiveres esse perfil, seu perfil foi um outro tipo cliente, você vai ser encaminhado para a tela principal. Nesse caso, eu vou chamar a mesma opção aqui e vai ser encaminhado para a tela principal, que basta simplesmente passar uma barra que é a tela principal. Agora, se você está logado, por exemplo, ok, e o teu perfil é admin, não é admin no caso, vamos supor, e o teu perfil não é admin, vou fazer uma negação, e o teu perfil não é admin, e estás a tentar acessar a página admin, no caso, você está a tentar fazer aí localização.path.include, e tentar acessar admin, ele vai te fazer um encaminhamento para a página sem autorização. Então aqui eu vou chamar, ok, vou chamar isso aqui e vou passar essa página que está aqui, sem autorização. Ele vai encaminhar para a página sem autorização. Deixa eu apagar. Agora, se você está logado, no caso, ok, estás logado e o teu perfil não é admin, no caso o teu perfil é admin, você está logado, o teu perfil é admin, é igual a admin, e estás a tentar acessar uma página que seja do shopping, você sempre vai ser encaminhado para o dashboard, o que significa que você não vai conseguir acessar uma página shopping se você for admin, vai ser sempre encaminhado para o dashboard. Então copio esse que está aqui e colo aqui. Do contrário, eu vou retornar, no caso, aí o meu children, vou pôr aqui um fragmento e dentro do fragmento eu vou chamar o children, ok? Pessoal, isso seria a validação. Aqui é se você está logado, se você não está logado e está a tentar acessar admin ou shopping, vai te encaminhar para você fazer o login. Se você está logado e está a tentar acessar o login ou registro, ele vai te encaminhar ou para a página de dashboard, se você for administrador, ou para a página principal, se você for um cliente. Agora, se você estás logado e não fores um administrador e estás a tentar acessar a página de administrador, vai ver sem autorização. Agora, se você for um cliente, ou se você está logado e fores um admin e tentar acessar uma página de shopping, ele sempre vai te encaminhar para o dashboard. Ok, pessoal? Então, vamos ver como vamos implementar isso aqui. Para isso, eu venho aqui no Elementor, copio essa opção e aqui eu vou chamar a minha validar, nesse caso, autorização. E dentro do validar autorização, eu vou passar o meu layout. E aqui eu vou passar alguns campos. Vou criar uma variável aqui fora, só para poder testar e depois vamos modificar. Ok? Vamos supor que eu estou criando com uma variável do tipo está logado. Ok? Está logado. E a variável usuário. Ok? Essa variável vai receber de um objeto, depende como é que eu vou fazer. Vamos supor que eu vou criar aqui um objeto com o nome props, só um exemplo, ok? E aqui ele vai receber está logado,
ok? Para poder facilitar. E eu vou dizer que inicialmente vai ser falso, ok? E eu vou ter aqui o outro que vai ser user, ok? Eu vou ter aqui um outro chamado usuário. E aqui o usuário vai receber uma lista só com um campo chamado perfil, ok? Para criar, e aqui o perfil vai ser admin inicialmente. Vamos ver. Ok, acho que é isso aí. Escrevi mal o quê? Calma aí, tem alguma coisa de errado aqui. O que está errado? Criei um... faltou pôr igual aqui. Ok, criei um objeto, dentro de um objeto tem um outro objeto, o usuário, e eu vou chamar de perfil, desse jeito que está aqui. Então vai ser perfil, vai receber admin. Ok, então bem desse jeito aqui, eu vou passar minha props daqui, ok? E eu já sei que aqui tem um valor falso e aqui tem um usuário com perfil admin. Agora eu vou fazer o quê? Vou vir aqui na minha validação e vou passar esses dados. É claro que isso aqui vai ser preenchido de forma diferente, ok? Talvez na próxima aula a gente já venha falar, ou daqui a mais 2 aulas, quando a gente começar a falar sobre Reduce, eu vou fazer isso usando o User Selector do Reduce e dando uma pequena explicação do que seria o Reduce. Vou vir aqui, vou chamar está logado, ok? Vai receber está logado. E aqui vou dizer usuário e vai receber usuário. Bem desse jeito aqui. Vou salvar e agora vamos tentar ver. Quando eu tentar acessar o login e eu sei que não estou logado, sempre vou ser encaminhado para a página do que? Para ver aqui. Então vou vir aqui, vou tentar acessar a página admin produto e toda vez que eu tento acessar, ele sempre vai me encaminhar para vou vir aqui em dashboard para o login, ok pessoal? Então é desse jeito aqui. Eu estou a tentar acessar a página do dashboard. Como não estou logado, ele não me permite. Agora, se eu vir para aqui e modificar, no caso vou meter true, toda vez que eu tentar acessar, agora ele vai me permitir acessar. Se eu vir aqui, fazer dashboard de produto, e ele já me permite acessar porque eu estou logado, ok? Pelo facto de eu estar logado. Então, se eu consigo acessar o dashboard, até nem apliquei links nesse caso, se eu vir aqui, consigo acessar o admin dashboard de forma tranquila. Agora, se eu modificar o perfil para cliente, eu já não consigo mais acessar o dashboard. Ele já me vem aqui sem autorização. Por quê? Porque eu apliquei aqui uma validação que se você está logado e o perfil, se você está logado e o perfil não é admin e está a tentar acessar, ele vai retornar aqui sem autorização, ok? Então, é minimamente isso. E vamos fazer também para o shopping. Vou vir aqui no shopping e vou aplicar a mesma ideia. Vou vir aqui, vou fazer Elementor, ok? Vou abrir parênteses e vou chamar validar autorização e dentro de validar autorização eu vou passar o layout. Eu ainda não criei o layout do shopping, ok? A gente vai criar depois, no caso, e aqui vou passar está logado e aqui usuário, ok? Vou chamar de usuário. Aqui ainda não criei, depois a gente vai criar e passar aí o layout do shopping nesse caso. Mas se eu tentar acessar, por exemplo, vir para aqui e tentar acessar shopping, no caso, fazer shopping checkout, ok, ele não apresentou, porque eu não tenho aí um layout, ele só apresentou o próprio layout, ou só apresentou o caminho em si, ok, que seria o shopping aqui, mas ele não consegue apresentar porque eu ainda não tenho aqui um layout criado. Mas desse jeito aqui a gente já conseguiu fazer para as rotas. Agora na próxima a gente vai ver como criar o layout do shopping e adicionar aqui nesse campo. Agora, outra coisa que eu queria já aproveitar fazer é trabalhar com os formulários do login e do registro, mas os formulários eles têm aqui no login ele tem formulário e aqui no
no registro também tem formulário. E eu acho que vai ser meio que chato ter toda hora ter que criar formulários. Então vamos criar um modelo de um formulário e reutilizar esse modelo. E para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui em componente ou componente comum, ok? Vou clicar aqui e vou chamar de formulário, ok? Formulário.csx. E aqui a gente vai criar o nosso formulário modelo que vai servir de base para poder facilitar na criação de formulário. Que eu vou chamar de formulário. E aqui o meu formulário ele vai receber. Vamos exportar também, já aproveitar. Export, default, formulário. Ok, e aqui o meu formulário ele vai receber um controller que vai aparecer mais ou menos como se fosse um array, no caso, por exemplo, vou supor que eu tenho um controller de um array e nesse controller do array eu vou definir a estrutura do meu formulário, ok? Então, por exemplo, um formulário, normalmente quando você cria um formulário, ele vai conter um tipo de tag, nesse caso uma tag que pode ser do tipo input, pode ser um select, pode ser um test area, depende do que você está precisando, mas na maioria das vezes a gente usa mais um input, no caso, usamos mais um input, um test area, que é aquele campo maior, ok? Ou a gente usa um select para poder fazer seleção aí de alguma coisa. Então seriam esses componentes que na maioria das vezes a gente precisa invocar. E esses componentes, eles têm lá os seus atributos, ok? Por exemplo, se você tiver que usar o input, você já sabe que tem o tipo, ok? Para definir se é um texto, se é um e-mail, se é um número, isso depende. E tens também o placeholder, ok? Para poder mostrar o nome, no caso, vai mostrar o nome. A mesma coisa vai acontecer com a área, você tem o onChange. Então a gente aqui nesse controller vai definir esses atributos, ok? Que vão ser atribuídos aqui. Vamos ver como é que vai funcionar, ok? Para facilitar um pouco mais o entendimento aí do pessoal. Eu vou definir aqui um formulário controller, vou chamar de formulário controller, que vai trazer as informações de como é que eu quero que fica estruturado o meu formulário. Eu vou ter aqui um formulário dados, ok? Dados, que vai conter os dados do formulário. Se eu adicionei os campos e-mail e senha, esses valores vão estar armazenados aí. Eu vou ter o set formulário dados para poder modificar, nesse caso, quando eu tiver que modificar, vai ser a partir daí, formulário dados. E também vou ter o onSubmit para questões de evento, para submissão do formulário, submit. Vou ter aqui o texto do botão, ok? Toda vez que eu precisar criar um formulário, eu tenho que informar um texto, mas se eu não quiser informar um texto, ele vai aparecer aí a mensagem submit. Seriam esses campos e aqui eu vou fazer um retorno, no caso, um retorno e vou chamar o formulário. Deixa eu pegar aqui formulário. Esse meu formulário, ok? Ele vai receber aqui o onSubmit, ok? E aqui vai ser igual a onSubmit, que será um método que a gente vai criar para submeter o formulário. Depois disso, ok, eu vou criar aqui uma div para poder customizar ou aplicar um CSS, vou chamar de formulário, ok? E dentro dessa minha div eu vou ter uma variável, nesse caso o controller, que vai ser do tipo de um array. No caso eu vou chamar aqui o controller, até não, deixa eu apagar, ok? Vou chamar aqui o controller e vou fazer uma validação se o tamanho, nesse caso o ponto length, é maior que 0. Caso for, no caso, deixa eu pôr aqui um ponto de interrogação, ele vai aplicar aí um mapa, ok? Para poder iterar o objeto, e do contrário vai ser um null. Então ele vai ter aqui um mapa que vai fazer a iteração. Se não tiver nada, ele vai retornar um null, ok? Acho que seria isso.
E aqui embaixo eu vou trazer um botão. No caso, eu vou trazer aqui um botão, vou chamar um div.wrapper, ok? E aqui dentro do wrapper eu vou trazer um botão. Eu já adicionei alguns componentes, eu vou pedir aí para o pessoal pesquisar, acessar aí o link ou pôr o vídeo no pause. Eu já adicionei aqui os componentes, não tem muita coisa, por isso que eu não fiz essa parte aqui a explicar como é que vai fazer um botão, input, porque é os mesmos componentes que já existem em HTML, ok? Com a pequena diferença que eu apenas fiz aí alguns ajustes que eu precisava, então não tem como eu parar para explicar isso, porque é uma coisa muito simples. Então já deixei aí um link na descrição do vídeo para o pessoal acessar e verificar como é que estão esses componentes, porque eu não vou fazer uma videoaula, explicar como fazer isso aí, porque eu acredito que o pessoal consegue fazer isso de boa, ok? Então, eu vou chamar aqui o botão que eu criei, que é o button, ok? Ele não vai aparecer aí, tudo bem? Vou ter que importar, vamos importar aqui, fazer o import botão from barra UI barra botão. Esse que está aqui vai ser o meu botão, e aqui o nome do meu botão vai ser o seguinte. Por exemplo, se tiver aí o texto, ele vai apresentar o texto. Do contrário, vai apresentar submit, ok? Submit, é assim desse jeito. Então, se tiver um texto no botão, ele vai apresentar o texto no botão. Do contrário, vai mostrar aí a palavra submit. E eu aqui vou aplicar uma classe, ok? Uma classe básica, vou chamar de botão formulário. Depois a gente vai customizar também esse botão. Esse seria minimamente o formulário, ok? Vai faltar só mais um ponto aqui. Então, no controller, o que eu vou ter no controller? No controller eu vou ter o nome do que vai ser referência do meu componente. Eu até vou dizer que isso aqui pode ser, por exemplo, uma classe, vai ficar assim. Eu vou ter o nome do meu componente, ok? Eu aqui vou ter o título, o que vai aparecer como parte do rótulo do componente. Eu vou ter, por exemplo, o tipo de componente, se é um input, ok? Então vou ter aqui, por exemplo, componente, vou chamar tipo do componente, por exemplo, componente, ok? Vou dizer, por exemplo, se é um input, se é um select, se é um teste de área. E se for um input, eu tenho que adicionar aqui o tipo, que normalmente quando você tem input, você tem teste, tens checkbox, tens número e assim sucessivamente, ok? Vamos supor que seja desse jeito que está aqui. Eu tenho um texto, ok? Do tipo teste. Então eu tenho esses campos aqui que eu criei. Quando ele vier aqui para poder mapear, eu vou chamar aqui controller item. Ela aqui vai retornar uma div, ok? Vou dizer que vai retornar uma div com um título, deixa eu ver, div. Não vai funcionar. Div, ok? Eu aqui vou ter uma div, ok? E essa minha div, eu aqui vou dizer que vai ter a classe control, ok? Control, pode ser assim. E aqui nessa minha div, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o label, porque toda vez que eu tiver que passar um campo, deixa eu ver aqui, toda vez que tiver que passar um campo, eu vou ter uma label, ok? E depois vou ter o componente. Então, aqui eu vou ter o componente. Deixa eu ver se consigo pegar um exemplo para facilitar o entendimento do pessoal. Loja, ok. Para facilitar a explicação, vou clicar aqui em login. Então, pessoal, eu tenho aqui o componente e tenho a label, ok? Esse formulário é criado desse jeito. Então, nas configurações eu informei que eu quero o título e-mail, o tipo é um input, o tipo do componente é um input e o tipo é um texto. Esse jeito que está aqui, eu tenho o título, que é o label, tenho o nome, que será mais ou menos o valor que você vai armazenar, tenho o tipo do componente, que é um input, e tenho o tipo dentro do próprio tipo de componente, que seria
Mais ou menos esses dados que eu estou a pegar aqui. Então, esse seria o título. Aqui seria o tipo do componente, que é um input. E aqui seria dentro o tipo, que pode ser texto, e-mail, número e assim sucessivamente, ok? É essa cena que acontece aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu aqui vou chamar um label, ok? Porque aqui eu tenho esse label, esse título que está aqui. E eu vou dizer, deixa eu ver aqui, label. Não, eu tenho minha label criada, não aparece também. Não aparece label. Não consigo pegar o label aí. Vou ter que importar no manual. E aqui dentro da label, eu vou chamar o controle ponto título, ok? Porque é onde vai conter o meu título. Então aqui eu chamo um controle item ponto título. Quer dizer o quê? Que toda vez que ele inicializar para criar um componente, ele vai pegar o valor que está aqui. E qual seria o valor aqui? Seria esse título que está aqui, ok? Depois disso, eu aqui vou ter o próprio componente, ok? Vou criar uma função aqui chamada renderizar, ok? Renderizar componente, pelo tipo, vai ficar assim, ok? Pelo tipo. Vou criar essa função e ela que vai receber o controller item, que seria esse que está aqui, esse aqui, ok? E aqui onde ele vai renderizar o componente. Aqui nesse momento ele só mostra o título do rótulo. Nesse caso só vai mostrar esse título aqui. Agora esse componente que vem por baixo vai ter aqui um switch case que a gente vai criar para poder mostrar isso. Como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em cima, vou criar uma função, ok? Que vai se chamar renderizar componente pelo tipo e aqui vai receber o controller item, ok? E aqui eu vou chamar uma variável, ok? Chamado elemento, ok? Elemento que vai receber null e aqui vou ter um valor, ok? Vou chamar de let valor e esse valor vai vir como? Eu vou chamar o formulário dos dados, nesse caso aqui o formulário dado, onde está o valor. Como esse formulário onde está o valor é um objeto, em JavaScript, para você conseguir ver valores de um objeto, você tem duas formas. Você pode ver os valores a partir de um ponto, por exemplo, se eu criar aqui um objeto do tipo constante, por exemplo, usuário, ok? E esse aqui é um objeto, e eu aqui tenho um atributo com nome, ok? Então, criei um objeto. Se eu quiser visualizar o valor desse objeto, eu posso chamar usuário.nome. É a forma que eu vou fazer. Ou posso chamar usuário, abro parênteses e passo o nome do atributo. Nesse caso, essas duas formas que a gente consegue visualizar o valor de um componente. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Chamo o parênteses, ok? E vou passar o controller item ponto nome. Isso aqui vai me retornar o valor que está nesse objeto, ok? Seria bem dessa forma que a gente pode fazer. Isso é só um exemplo que eu estou aqui para explicar para o pessoal conseguir entender qual é a ideia. Beleza? Agora, a gente vai aplicar aqui um swing, ok? E esse swing vai receber o controller ponto vou dizer, o nome vai ser tipo do componente, por exemplo, vai receber aí o tipo de componente e com base no tipo do componente ele vai fazer uma validação, ok? Eu aqui vou dizer, por exemplo, se você informar esse componente e por alguma razão não tiver nada, ele vai informar também um valor nulo. Pode ser se aqui tiver alguma coisa ou um valor vazio. Eu aqui vou aplicar os cases. Caso, por exemplo, o tipo de componente seja input, quer dizer que toda pessoa já sabe, não, se eu quiser criar algum elemento em HTML, eu começo com um valor de entrada, tipo um que escreve, a pessoa usa o input. Do contrário, a gente tem o teste área, também é um com maior campo, ou a gente também pode usar um select, ok? Acho que seriam esses que eu vou precisar. Existem outras tags, mas eu acredito que esses são. Do contrário, eu vou ter aí um default, ok? E aí eu explico o que vai acontecer no default.
Agora, vamos supor que seja o input. Se for o input, eu vou passar isso no Elementor e o Elementor vai receber aí um valor, ok? Depois de receber um valor, eu posso fazer um break, se for necessário. No fim dessa função, eu vou ter o retorno do Elementor, porque é o elemento que eu estou a precisar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu aqui vou chamar o meu input. Vou chamar input, ok? Desse jeito. E dentro do input eu vou informar quais são os campos que eu vou precisar. Um dos primeiros campos que a gente vai usar aí é um class name, ok? Vou dizer que aqui o class name vai receber, eu vou dizer input, talvez alguma coisa depois muda, eu vou dizer assim. Depois eu vou ter o tipo, ok? Porque se eu estou a trabalhar com string ou com tipo input, eu tenho aí se eu estou a trabalhar com a tag input, os atributos dessa tag tem, um deles é o type. Eu aqui vou informar qual será o type. O type vai ser controle input.tipo, ok? Vai ser mais ou menos assim. E aí o tipo onde vai ser, se é texto, número, checkbox, ok? E-mail, o que está disponível aí no tipo. Eu aqui vou ter o placeholder, ok? Placeholder, e aqui ele vai receber o controller item.placeholder também, no caso. Aqui vou ter o ID, vai ser igual a controller item.nome, e também vou ter o nome, no caso ele tem um atributo chamado nome, que também vai receber o controller.nome, nesse caso controller.nome, ok? E vamos ter o valor, ou não é valor, é values, e aqui ele vai receber valor, e caso houver alguma mudança, vamos ter aí o onChange, ok? E o onChange, ele vai receber o quê? Ele vai receber, eu aqui vou dizer que ele vai receber um evento, ok? E nesse evento eu vou chamar o set formulário, por exemplo, se aconteceu qualquer mudança nesse componente, você escreveu um nome, escreveu qualquer coisa, esse vai ser armazenado, armazenado aqui no formulário, no objeto que está aqui em cima. Então aqui eu vou fazer um set, ok? Vou abrir parênteses, ok? Desse jeito, e aqui eu vou abrir chaves. Vou passar todo o valor que ele já tem, desse jeito, e aqui vou passar um novo valor que modificou. Qual seria o novo valor? Será o controller.nome, ok? Que vai receber o evento.target.values, desse jeito aqui, ok? Então, esse seria o mínimo que a gente ia fazer para poder criar o formulário. Até aqui a gente poderia testar para ver se realmente está funcionando ou não, para não deixar o pessoal assim muito na inocência, por exemplo, assim dizer. Vamos tentar verificar se a gente consegue clarear mais essa ideia que eu estou a tentar mostrar aqui, porque eu acredito que inicialmente fica meio que confuso entender isso que eu estou a falar. Vamos fazer o seguinte, eu já criei esse componente, vou importar alguns deles que eu não tenho aí, tipo vou importar import, senão vai gerar erro, import input, ok, from ponto UI input, e o outro vai ser import label from UI faltou alguma coisa no import, ok, label, desse jeito que está aqui. Agora, vamos tentar visualizar para ver se realmente vai funcionar isso que eu estou a tentar falar. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir na página principal, que é aqui no Shopping, e aqui onde está escrito Homepage, e vou chamar o formulário. Como é que eu faço? Eu já sei que eu posso vir aqui, chamar o formulário, em qualquer lugar que eu for, formulário, ok? E aqui no meu formulário eu vou dizer a estrutura do meu formulário. O que eu vou começar? Vou começar primeiro com um ficheiro aqui do tipo exemplo, por exemplo, ou pode ser controller
ok? O control tanto faz. E é um do tipo array, um array só, ok? E aí eu vou definir a estrutura. Eu já tenho até aqui um modelo para não facilitar, vou copiar, ok? Só uma ideia. Vou colar aqui esse objeto, ok? Onde tem o nome, que vai ser, por exemplo, só digita o nome, o input e o texto. Vai ficar assim. E aqui eu vou criar um outro objeto, vou chamar de controller. Até não vou criar um objeto, vou criar um status, ok? Vai ser formulário, dados, set formulário, dados, e aqui vai receber use state, ok? Desse jeito aqui, e eles vão começar com, deixa eu ver aqui, vou escrever um constante, início, vai ser início do formulário, date, ok? E ele aqui vai ser um objeto, e eu vou definir os objetos que eu quero, que eu quero aqui que seu nome, vai só ficar assim. O objeto que eu quero aqui é só o nome, poderia ter outro, poderia, por exemplo, ter nome, descrição, se for o caso, ou fica... Pode ser ficar nome, depois a gente vai aumentar outro para poder facilitar o entendimento, ok? E eu aqui, no meu estado inicial do state, eu vou chamar o inicial formulário. Agora, como é que eu vou fazer? Venham aqui no meu formulário que eu criei, que é um formulário modelo, eu vou chamar o controller, ok? Que está aqui é esse, o controller. Ok, deixa eu pegar, chamar aqui formulário controller, vai receber controller. Vou chamar o formulário dados, vai receber o formulário dados. Vou chamar o set, vai receber set formulário, que é esse que está aqui. Eu tenho o submit, eu não criei aqui essa função, mas vou criar aqui uma função chamada onSubmit, só para o pessoal ver o que eu estou a tentar falar. OnSubmit, ok? E aqui vou aplicar uma mensagem de login a dizer que você clicou no botão, se for o caso. Botão. E aqui eu vou chamar o onSubmit e vai receber onSubmit. E aqui vou ter um texto. Esse texto eu posso escrever a partir daqui, eu vou dizer testando, ok? Testando para ver. Ok, pessoal, desse jeito a gente já fez o nosso formulário. Vê como é fácil você montar um formulário. Isso aqui é mais do que o suficiente para você ter um formulário. E a gente vai trabalhar desse jeito para fazer o login, para fazer o cadastro do novo usuário, para fazer cadastro de produto. Vai ser desse jeito aqui. Vamos abrir aqui o nosso texto e eu vou clicar aqui em inicial, só para vermos se tem um formulário. Olha, pessoal, já apareceu aqui um formulário, ok? Já temos aí um formulário. Agora, quero adicionar mais algum campo no formulário. O que eu faço? Venho simplesmente aqui, ok? Venho aqui, vou adicionar mais um segundo campo, ok? Vou adicionar mais um segundo campo. E posso dizer que se esse campo é do tipo número, vou dizer que o nome aqui vai ser total, ok? E aqui o texto vai ser total. Aqui a mensagem vai ser digita o total. O tipo vai ser input e aqui vai ser do tipo number. Quando eu vier aqui no início, vou ter que adicionar também um valor total. Esse valor está aqui, está relacionado com esse campo que aparece aqui do nome, ok? Só isso que eu fiz é o suficiente para ele poder adicionar mais um campo. Vamos atualizar e vamos ver aqui. O que vai acontecer agora? Mais um campo, ok? E aqui ele recebe número, ok? Aqui é para número. Se eu quiser adicionar mais um outro campo, o que eu faço? Venho aqui, adiciono mais um texto e assim sucessivamente, ok? A pessoa consegue ver conforme fica muito fácil fazer formulário, se você fazer desse jeito em que você cria um modelo de um formulário e basta você alterar aqui no controller que tudo funciona. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Poderíamos mudar aqui, em vez de ser nome, ia ser e-mail, e aqui ia ser senha, e aqui, viemos aqui e mudávamos para e-mail, e aqui a gente mudava e-mail, e aqui íamos digitar e-mail, e aqui o texto ia ser do tipo e-mail, ok? Aqui ia ser password, ok? E aqui ia ser input mesmo, digita a senha, e aqui vai ser senha, e aqui também vai ser
senha. Essa aqui pode ser letra maiúscula porque vai ser o título que vai aparecer. Quando eu salvar, o que vai acontecer? Eu venho aqui e já tenho lá e-mail e senha. Se escrever, não aparece nada. Ok, pessoal? Estamos a ver como é muito fácil fazer o nosso formulário, ok? Agora, o que eu vou querer ver? Vou meter aqui uma mensagem de login e vou apresentar o valor que está armazenado no formulário para a gente ver o que está acontecendo quando a gente digita um valor. Vou clicar aqui em inspecionar e venho aqui. Quando eu clico aqui, já vem aí a mensagem, clicou. Ele está fazendo esse fechar é por causa de um evento que tem aí que a gente depois vai modificar. Mas se eu começar a escrever alguma coisa, o pessoal já veja tudo que eu estou a escrever, ok? Então, pessoal, a gente já fez aí um modelo de formulário de forma bem fácil e bem tranquilo, sem muito estresse, ok? Então, essa é a ideia que eu estou a passar, de a gente ter que fazer um formulário, criando primeiro um modelo para depois incorporar para os outros. Eu acredito que até aqui ficou muito mais claro para o pessoal da mensagem que eu estou a passar. Agora, para finalizar, eu vou completar os outros componentes que eu vou precisar durante o desenvolvimento. E aqui vai ser igualzinho ao que a gente já fez aqui. Então, eu vou precisar copiar o Elementor, ok? Vou copiar praticamente, depende, deixa eu ver, eu vou passar aqui um elemento, vai receber. Aqui eu estou a trabalhar com a tag teste área, ok? Que é uma tag também que eu vou precisar importar aqui, ok? Teste área. E aqui eu vou chamar do teste área. Desse jeito que está aqui, vou chamar teste área, ok? E aqui dentro do teste área, eu vou, aqui no caso, vou passar os outros componentes que vão ser, acho que não preciso passar o tipo, vou passar só o placeholder, o values e onChange, ok? Todos esses estão aqui, ok? Não preciso passar o tipo, porque ele não tem isso aí. Vou passar esses que estão aqui, que seria o placeholder, ele tem placeholder, o nome, o ID, o valor, então seriam esses componentes que eu preciso aqui. Ok? Agora, para o select, deixa eu ver aqui no select, eu vou ter, deixa eu pegar aqui também, importar, vou chamar aqui select, aqui também eu vou chamar select, e eu aqui vou fazer o seguinte, vou chamar o Elementor, ele vai receber Elementor, que é igual, e aqui dentro do elemento a gente vai chamar o selector. Pode ficar aqui na mesma linha. Vai ser o select. Ok? E o nosso select ele vai receber aqui nessa linha. Ele vai receber o onChange. Podemos chamar aqui o onChange. A gente vai precisar do onChange. E aqui vamos passar também o values. Ok? Tem o values que é igual ao valor definido lá em cima. Deixa eu ver. Values. Aqui. Ok, está correto. E aqui dentro a gente vai chamar o seguinte. No caso do select, você tem aí as opções. Então, eu posso abrir aqui um parênteses. Ok? E eu vou chamar o seguinte. Eu vou chamar o controller item ponto opção. A opção vai ser um array que vai apresentar as opções. Por exemplo, eu vou em categoria. Categoria eu tenho vários títulos. Tenho categoria que é homem, mulher, calçado, criança, sucessivamente. Então, vou verificar se no controller, nesse caso, eu, por exemplo, vou pensar em quê? Vou pensar aqui, posso vir aqui e adicionar uma opção, ok? Chamado opção, que vai ser um array, ok? Mais ou menos assim, supondo que eu estou a trabalhar com select. Então, vou vir aqui, vou chamar o controller, ok? Controller, item, ponto opção, ponto length, e for maior que 0. Se for maior que 0, eu já sei aí que ele vai ter o meu retorno aqui. Vou fazer um controller item, ponto opção, ok? Ponto mapa, para ele fazer aquele preenchimento. Do contrário, ele vai retornar vazio. Vai ficar assim. Agora, o que eu vou ter aqui? Eu vou passar um item, pode ser, ou opção, e esse item vai chamar a tag
opção, ok? Option do select. E a partir dessa tag eu aqui vou passar o valor, vai ser item.valor, ou pode ser item.nome, depende de como você vai dar o nome aí, eu vou chamar de nome. E aqui ele vai ter a chave, preciso ter que passar a chave, senão vai gerar um erro aí na console, vai ser um ID. E aqui o valor, values, vai ser o item.id também. Ok, pessoal, acho que isso seria o mínimo. Aqui a gente ia fazer um break, um ponto e vírgula, depois fazer um break. Aqui também ponto e vírgula, depois fazer um break. Ok, seria isso aí. Por default, é mais fácil você retornar um input. Então, por default, se não tiver nenhum desses valores, ele vai retornar um input. Ok? Seria essa ideia que está aqui. Então, se não tiver nada, obrigatoriamente ele retorna um input. Não preciso ter que apresentar uma mensagem aí. E eu acho que desse jeito a gente conseguiu concluir. Podemos adicionar outros valores para testar, mas acredito que esse não vem o caso. Nós aqui já conseguimos fazer os nossos testes e funcionaram, e o pessoal conseguiu entender qual é a ideia, ok? Vamos fazer algumas formatações, algumas estilizações e depois a gente vai parar por aqui para que na próxima aula a gente aprenda já como fazer autenticação no formulário. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em formulário, vou criar uma pasta também, vou chamar de styles.css, não, styles só, e aqui no styles eu vou chamar um formulário.css. Eu vou importar, ok, onde que tá? Vou importar aqui, ok, vou importar import ponto formulário, não, barra style barra formulário ponto css, desse jeito aqui. E vou começar primeiramente pelo formulário, onde que está aqui. O que a gente vai fazer aqui, eu vou dizer, no caso, vai ser o comprimento máximo, a gente vai chamar o comprimento máximo vai ser de 700 pixels. Ok, vamos ver como é que ficou aqui. Já fez aí a redução, que ele tem um comprimento máximo. Ok, e aqui eu vou dizer que o valor máximo vai ser de 100%. Deixa eu ver como é que vai mudar. Ok, ficou na mesma. Agora, depois eu vou aplicar um background e o background dele vai ser branco. Então eu vou chamar aqui um var, passar o branco. Ok, acho que é branca. Agora, eu vou chamar o controller, ok? Formulário.controller, que é esse que está aqui, que é gerado aqui dentro de cada componente, ok? E eu vou dizer o seguinte, vai ter um display flex, ok? Um align item do tipo center e um justify também do tipo center. Ele vai sempre ficar no centro, no caso, ok? Vai sempre ficar aí no centro. Agora, a gente vai chamar o label, ok? Vamos chamar o label, porque o label tem... Onde que está o label? Esse label que está aqui, inicialmente. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou chamar o formulário, no caso, pode chamar formulário, controller, label, para ver. Deixa eu ver se o label está dentro do controller. Tá assim. E aqui eu vou dizer o seguinte. Ele vai ter aí uma margem de baixo, no caso, de 3 pixels. Acho que 3, tá bom. E uma altura mais ou menos de 6. Vou negritar um font border, ok? E a cor vai ser um preto. Então vou chamar aqui um cor var, chamar de preto 2. Vamos ver como é que ficou. Ok, ele ficou aí meio que transparente. Beleza. Deixa eu tentar ver porque ele não ficou em forma de coluna. O que faltou?
Aqui no Justify, acho que faltou alguma coisa. O que que seria? Que eu vou aplicar um space between para ver. Deixa eu olhar como é que vai ficar. Ok, ficou um space entre os dois. E vou chamar o flex wrapper, ok? E aqui vou aplicar um wrapper. Deixa eu ver o que vai acontecer. Acho que vai ficar um embaixo do outro conforme... Olha, era isso que eu estava a procurar. Ok, vai ficar assim um por cima do outro sempre que eu criar um formulário. Depois disso eu vou dar uma margem, ok? Uma margem. Na parte de cima vai ser 20, ok? Na parte de baixo vai ser 0. Na esquerda vai ser 12 e na direita vai ser 0. Vamos ver como é que ficou. Olha, ficou bem legal agora. Tá tipo já estamos aqui. Ok? Então, formulário, o modelo do formulário. Esse é só o modelo que estamos a desenhar, ok? Então, o formulário já ficou bem interessante. Ok? Agora vamos chamar os componentes, nesse caso todos aí os componentes, a gente vai chamar o formulário, .controller, .input, vírgula, select, vírgula e teste área. Vamos trabalhar nesses que estão aí. E aqui a gente vai dizer, ele vai ter uma altura de 45, vamos ver como é que vai ficar uma altura de 45, olha, aumentou aí a altura. Que vamos pensar um comprimento de 100%. A gente já definiu um limite aqui e ele vai ter um 100% dentro do limite que ele tem, que é o pi. Então aqui a gente vai ter um comprimento de 100%. Ok, provavelmente não vai ter muitas mudanças, correto? E tem um outlay none, ok? E um border radio, no caso, para fazer aquelas curvas nos cantos de 5%. Acho que já tem umas bordinhas aí, acho que já tem umas curvas, por isso não influenciou assim tanto. Vamos ter uma borda, ok? Vamos ter uma borda de 1 pixels, sólido e do tipo cinzento. Deixa eu ver, cinzento, acho que é assim. E vamos ver como ele ficou. Ok, ficou bem transparente, cara. Mas acho que ainda dá pra ver. Acho que depois eu vou aplicar uma sombra e essa sombra vai facilitar a visualização. Vou ver aqui, vou aplicar um box shadow e aqui a partir do box shadow vou chamar um pixels. Vai ser ok, 0, 0, 0 e aqui vai ser 0.09. Vamos ver como é que vai dar a sombra aí. Não ficou claro? Acho que ficou. Às vezes parece mais que está invisível. Deixa eu pôr um para ver como é que ficou. Não mudou tanto, mas acho que era. Eu coloquei 0.9 desse jeito aqui. E aqui foi 1. Vamos dar um padding, ok? Uma distância à esquerda de 15 pixels. Deixa eu ver. Ok, ele dá aí uma distância. E aqui vamos aplicar um fonte de 16 em tamanho da fonte. E uma transição, no caso, de 0.3 segundos. Ok, em todos. Esse aqui é um all e aqui vai ser um easy. Desse jeito aí, eu acho que agora tá ok. Vamos ver como é que ficou o formulário. Tá bem legal. E agora vamos só trabalhar no botão, ok? Nosso modelo de formulário vai ser desse jeito aqui. Vamos trabalhar no botão. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ok. Também tá ok. Eu acho que faltou mais sombra. Cliquei. Faltou mais sombra. Eu senti que faltou sombra. Já põe aqui 1 pix, 4 pixels, só para ver o que vai acontecer. Olha, agora para mim ficou bem mais legal, se bem que a sombra foi muito, mas ficou mais bem visível. Vou dar um 3, ok, e a gente vai seguir. Ok, um 3 tá bom. Agora, vou vir aqui no botão, tem uns caras chamados wrapper, que eu peguei aqui, onde que tá? É esse aqui. E aqui o meu wrapper vai ser um display flex, ok, um aligning item centers e um justify content center também. Ok, desse jeito aqui.
Vamos ver o que aconteceu no botão. Ele foi mais para lá. Se bem que eu não queria isso. Vamos ver aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu... esse cara que está aqui. Formulário botão. Ok. E aqui eu vou dar um estilo no botão para ver o que vai acontecer. Vou chamar de imagem top de 10 pixels. Ok. A margem para baixo vai ser... pode ser 50 ou 40, vou por 50 para ele dar uma distância boa. E vai ter aí um comprimento de 100%. Vamos ver, acho que vai ficar bem horrível. Passou da tela. Eu acho que aqui nesse Wrappers eu posso aplicar a mesma coisa que eu disse em cima, que é um Maxi de 700 pixels. Vamos ver como é que vai ficar. Ok, ele fica mais ou menos com esse limite aí, ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, vou ter um background azul, ok? Um var azul e um core, nesse caso a cor vai ser branca, ok? Assim, e agora a gente tem aí um texto. Vamos tirar os borders, vou dar um border none. Ok, vai ser none. Vou ter aí a fonte negritada, border, e um padding de 8 para cada lado, no caso, seja em cima, embaixo, esquerda, direita, com o mesmo padding. Vou aplicar um radian, um border radian de 40 pixels. Vamos ver como é que ficou. Uau, ficou bem legal. Outra coisa que eu posso aplicar aqui é o cursor pointer. Vamos ver se agora já faz aí quando chega ele já faz aí o símbolo do cursor. Ok, pessoal, eu acredito que é isso como aula. Desenhamos o nosso modelo do formulário e na próxima aula a gente vai pegar agora como fazer autenticação usando o formulário do login. Já vamos poder desenhar o formulário do login e fazer autenticação na nossa página, ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha como aula para o pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. A gente pode vir aqui e digitar. A gente já consegue pegar as informações. Vamos fazer o layout na próxima aula do login e criar o formulário. E a partir do formulário a gente também vai prosseguir com a autenticação já. Ok, pessoal? Até a próxima aula.